aí. Tá legal? Beleza. Bom, tioglicolato de MP. O tioglicolato de MP é uma ferramenta que foi projetada, foi criada pelo Celso, o nosso diretor técnico Celso Martins Júnior, ele que desenvolveu o tioglicolato de MP, numa época onde estava bastante intenso o uso de modificadores de fibra ácidos, né, de base ácidas, né, que é a questão do formol, depois vieram os ácidos diversos para fazer essa modificação, criando ali uma sensação de facilidade, criando ali uma sensação de que o alisamento se tornava algo que todos poderiam manipular, que todos poderiam executar sem nenhum problema, mas a gente viu no decorrer desse tempo que aproximadamente uns 10, 12 anos não é bem isso que acontece. A gente sabe dos danos que são causados, aí a gente precisa se pautar nos argumentos utilizados pelos órgãos regulamentares. Então não é eu que estou falando, é a Anvisa que proíbe o uso do formol, é a Anvisa que não liberou a utilização do ácido glicílico e outras coisas. Então isso é importante. E nessa época, pessoal, a taxa de compatibilidade entre os alisantes ficou bastante comprometida, porque nós tínhamos os clássicos, que era o hidróxido de sódio, o hidróxido de guanidina e o tioglicolato de amônio, que relativamente trabalham em pH mais alto. Como eu disse, o hidróxido de sódio trabalha em torno de pH 11, 11,5. E o tioglicolato trabalha, o tioglicolato de amônio trabalha entre 9 e 9,5. E aí quando a gente submetia esses alisamentos clássicos, tradicionais, aos cabelos que eram processados por químicas ácidas, por transformadores ácidos, o cabelo não passava, o cabelo rebentava, o cabelo sensibilizava, o cabelo tinha um choque químico, ele quebrava. E houve-se a necessidade, então, a indústria em si, todos, né, as empresas, queriam buscar uma alternativa para que tivesse um composto que pudesse fazer e tivesse uma compatibilidade maior com essas químicas que haviam sido caído no meio para fazer essas transformações. E aí criou-se o tioglicolato de MP. O Celso desenvolveu o tioglicolato de MP. A primeira versão do tioglicolato era o Progressive Extension. O Progressive Extension ele foi destinado a fazer procedimentos para redução de volume. Então a ideia é que a gente fizesse um composto que ele fosse tolerável, que ele fosse mais aceito nessa emenda, não desse tanto problema em relação a essa emenda. É claro, pessoal, que o cabelo sensibilizado, o cabelo quimicamente processado, ele necessita desses cuidados que foram mencionados anteriormente aqui no nosso bate-papo aqui. Ele precisa disso. Só que eu preciso ter ainda uma taxa de tolerância, que eu, mesmo que acidentalmente, ou quando eu começo a enluvar, começo a alinhar, no caso do tioglicolato, né, que eu não enluvo no tioglicolato, eu alinho, e ele sobrepor um pouquinho, ele precisa ter uma certa tolerância. E o AMP foi justamente o ativo que foi desenvolvido para fazer essa mudança, para fazer essa transição. Então a ideia era justamente ter um composto onde eu pudesse fazer uma redução de volume, até aquilo se comportar melhor, a pessoa passar por aquele momento e depois eu passasse novamente para os modificadores tradicionais. Então foi criado o Progressive Extension. O Progressive Extension foi a primeira geração. Nós chamamos de primeira geração do tioglicolato de AMP. Só que o produto ele foi dimensionado para trabalhar cabelos caucasianos. E particularmente se eles fossem finos, e se fossem de médios até grosso, eles teriam que ter sido submetidos antes a um processo de, por exemplo, coloração ou tonalização, eles tinham que ter sido sofrido algum processo de, vou falar de dilatação. Pronto, eu teria que ter que aquela fibra tivesse sido submetida a um processo de dilatação. Porque o AMP
ele não tem o dilatador tradicional lá do tioglicolato de amônio, que é o hidróxido de amônio. É retirado o hidróxido de amônio, mantido o ácido tioglicólico e associado ao aminometilpropanol. E aí cria-se essa nova molécula, esse novo mecanismo de transformação, que é o tioglicolato de AMP. Então, a identificação do foco do produto é fundamental, é super importante para que eu tenha sucesso no índice de alisamento. Então, em cabelos virgens, é claro que ele, por não ter essa ação de dilatação, ele trabalhar numa parte mais superficial, ele vai proporcionar uma redução mais controlada, mais suave. Agora, se o cabelo for submetido a uma química anterior, eu digo isso há uma semana, 2 que seja, e aí você fazer o uso do mecanismo, aí sim você vai ter uma facilitação, o cabelo vai ter uma abertura, né? Ele já vai ter uma solubilidade da barreira lipídica desse cabelo, já aconteceu, e fica mais fácil a permeação desse mecanismo transformador à fibra capilar, e eu potencializo o índice, o nível de alisamento do cabelo. Mas, como a gente quer sempre alisar o cabelo bastante bem liso, escorrido, houve-se a necessidade de fazer a segunda geração do AMP. E aí o Celso projetou um aumento da força e criou-se o Middle Laser Extension e o Power Laser Extension, que são o produto destinado a alisar cabelos quimicamente processados, de descolorido, colorido e tonalizados. Para fazer o MP num cabelo que foi feito escova ácida, tem que fazer uma desintoxicação? Olha, o processo de desintoxicação, ele serve para retornar as ondas e os cachos do cabelo que foi submetido por um alisamento. No caso, pode ser que seja com alisamento com base ácida, com modificador ácido, tá? Mas para retoque de raiz, ou seja, para que eu faça a redução de volume da raiz, eu tenho que trabalhar a raiz de acordo com a necessidade do AMP. Cabelos caucasianos finos, ok, eu consigo o alisamento. Se ele for de médio para grosso e ondulação mais marcada, eu necessito fazer ou coloração, ou superclareamento, ou tonalizante, ou descoloração, para que aí sim eu consiga fazer a transformação mais eficiente, mais eficaz, de nível de alisamento maior, com o tioglicolato de AMP. Tudo bem? Bom, quando foi lançado então o Progressive Extension, né, que caiu na onda da redução de volumes, justamente houve aquele período onde as cacheadas queriam retornar ao cabelo como era antes. E aí houve aquela nomenclatura que ganhou, aquela onda que ganhou, que era a transição. Elas queriam fazer a transição. E aí a gente no centro técnico, isso já tinha um movimento de usar o tioglicolato de amônio para tentar fazer, mas que não tinha sucesso pela questão do nível de pH alto, não tinha tolerância, não tinha compatibilidade, né? A hora que você colocava, o cabelo já desnaturava rapidamente, entrava em quebra e você não conseguia submeter o cabelo a fazer essa transformação. E aí nós fizemos o teste e falamos, poxa, se ele faz oxidação, e se eu aplicar o produto e enrolar com o acessório e neutralizar ele enrolado, será que não vai pegar? E pimba, deu certo. O produto então ganhou uma outra visão, uma outra intensidade de uso, que foi o uso dele para fazer o retorno das ondas e dos cachos. Lembrando que o produto específico para fazer o retorno das ondas e dos cachos é o primeira geração, é o Progressive Extension. Esse é o produto utilizado para fazer o retorno das ondas e dos cachos, tá? Bom, e ganhou espaço em vários salões, ajudou muitos profissionais a passarem por esse momento tão difícil
de recorrer a um mecanismo de transformação que não fizesse mal nem ao profissional, nem ao cabeleireiro, nem a sustentabilidade do cabelo, porque o cabelo também ficou difícil de trabalhar, a coloração era difícil, a descoloração mais ainda, incompatibilidades com outras químicas. Não vou mencionar aqui agora os problemas relacionados aos distúrbios de couro cabeludo, isso vai ficar para um outro bate-papo para a gente, para um outro dia. Mas enfim, veio justamente para nos ajudar a passar por aquela fase, por aquele momento, e o produto se tornou algo fantástico, uma ferramenta fantástica. Muitos profissionais fazem trabalhos maravilhosos, é só você acompanhar nas redes sociais as postagens realizadas com o nome de alisamento ético, alisamento conjugado, alisamento tioglicolato de AMP segunda geração, o tioglicolato de aminometilpropanol, enfim, é um produto que realmente merece o reconhecimento, tá? E ontem, né, eu tive a alegria, né, o Celso postou, mandou para mim, né, pelo WhatsApp a mensagem de que ele recebeu esse documento aqui após 8 anos. Esse documento aqui, ó. Isso. Esse documento aqui, pessoal, é claro que a maioria de vocês já viram nas redes sociais, mas eu vou ler rapidinho aqui. Bom, vem com o brasão aqui da Brasil, do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Concede a presente patente de invenção e outorga ao seu titular a propriedade da invenção caracterizada nesse título em todo o território nacional, garantindo os direitos dela decorrentes previstos na legislação em vigor. E aqui ele coloca o composto químico útil para a redução progressiva do volume, processo de obtenção de composto químico útil para a redução progressiva do retorno do volume, formulação do produto para redução de cabelos, método de redução progressiva do volume. E aqui está o documento que foi emitido ontem, o Celso recebeu isso ontem e está em todas as redes sociais. Então isso aqui realmente é uma conquista, é uma honra, eu digo que é um selo, é um diploma, é um certificado de que a linha de raciocínio estava certa, de que realmente o composto é muito viável à utilização, que o sucesso, mesmo já fazendo, né, aniversário de 7, 8 anos aproximadamente, nós só temos a evolução dos processos, dos métodos de aplicação, da assertividade do produto. O profissional precisou fazer uma nova leitura desse ativo, não era para qualquer um no começo, porque nós tínhamos que reaprender a arte de fazer alisamento, nós tivemos que reaprender as técnicas de posicionamento em relação aos mecanismos transformadores, em relação à quantidade, tempo de pausa, a questão da neutralização, que o cabelo para o AMP deve ser um cabelo ou colorido, ou tonado, ou super clareado, ou descolorido, ou fino, cabelo fino, natural fino, mas caucasiano, para que eu tivesse intensidade maior nesse nível de alisamento. E aí a gente sela aqui com esse documento hoje, que foi muito oportuno. Eu já tinha programado, né, fazer esses 3 dias e falei, bom, vou deixar o último dia para o tioglicolato ali para os alisantes. E calhou, olha só que coisa boa, calhou de ontem o documento chegar para nós, para o Celso, né, e ele compartilhar aí com a gente. Então, que bacana a gente estar falando de um mecanismo que realmente é correto, é ético e que aqui tem a certificação da patente agora, tá certo? Bom, pessoal, chegamos ao nosso fim, já deu a nossa 1 hora diária aqui. Bom, o passo a passo, olha, vocês podem acompanhar o passo a passo no site da Granda. Então você vai entrar no site da Granda, www.granda.com.br, clica no produto e lá vai estar o passo a passo. De repente tem um filme e tal. Tem um blog também, perdão, o blog na Granda tem uma parte
onde estão os protocolos também, estão todos mencionados lá. Nessa rede aqui de amigos, eu tenho muitos distribuidores técnicos que poderão aí compartilhar com vocês também o passo a passo. E eu mando aí depois, coloco ali nas redes sociais os passo a passo, a orientação ali para você ter acesso ao passo a passo. Não se preocupe quanto a isso, tá bem? Eu procuro depois dos nossos encontros rever ali os comentários de vocês e fazer alguns apontamentos ali, alguns complementos ali em relação aos assuntos, porque eu sei que é pouco, né? É pouco tempo para a gente poder conversar. Tá legal? Muito obrigado a todos vocês por mais um dia de participação. Vamos projetar para amanhã mais alguma coisa. Exercitem a mente, exercitem o corpo, alimente-se bem. Fiquem ao lado das pessoas que a gente gosta. Pensem na retomada, que a gente vai precisar ter bons planos, boas ações, novos argumentos, ser mais agressivo comercialmente. Lembre-se que agressivo comercialmente não é ser mal educado, mas é saber muito daquilo que você está vendendo, daquilo que você quer ofertar, tá certo? Grande abraço a todos e até a próxima. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.